Direto da redação. Sim, eu estou com o Rafael Twin, que é vereador na cidade de Campos, já está ao vivo comigo aqui, eu vou transportá-lo aqui virtualmente para o Estúdio Viu Digital e vou aqui dar bom dia. Ô, Rafael, bom dia, prazer tê-lo aqui, querido. Bom dia, Roberto. Parabéns pelo programa, pela abrangência. Prazer estar com você hoje aí, nessa manhã. Muito obrigado. Ô, Rafael, eu estou aqui, a gente abordando aqui problemas muito similares em algumas cidades, que são cidades ricas, cidades bilionárias, cidades com orçamentos recordes, mas cidades que estão assim falidas, sem fluxo de renda interna, com pessoas desempregadas, pessoas com extrema dependência de programas sociais para obter alimentação básica para dentro de casa. Você é vereador em Campos, eu gostaria que você assim tentasse sintetizar para mim, especialmente no que se refere à cidade de Campos, por que tanto dinheiro e como se explica tanta pobreza, o Rafael? Roberto, você falou uma frase aí perfeita. Pobres cidades ricas. E Campos é o exemplo principal dessas pobres cidades ricas. Uma cidade que hoje tem receita de 3,1 bilhões de reais, uma das cidades que mais recebe no Brasil, dentro do estado do Rio de Janeiro, está entre as três que mais recebe. Era para ser exemplo, como a gente tem várias cidades no interior de São Paulo, mas como você bem disse, é uma cidade 100% assistencialista. O que é o assistencialismo? Infelizmente, quanto mais assistência, mais pessoas reféns da prefeitura, menos geração de emprego, menos indústria, menos agronegócio e mais pessoas precisando mensalmente que a prefeitura fique bancando elas para poder sobreviver. Então faz uma grande massa dentro da cidade de Campos e outras cidades também no interior do Rio de Janeiro, mas nós estamos falando de Campos, no qual fica o refém da prefeitura, ele cria uma massa de voto em volta da prefeitura e a gente vê um caos que está acontecendo em Campos. Quem conhece Campos do Goytacazes, no passado, pode falar o que era o centro da cidade, que era referência a nível nacional na época da cana-de-açúcar, e desde que entrou esse mesmo grupo político que está tomando conta da nossa cidade há 56 anos, a gente está vendo Campos simplesmente afundar, cada vez mais refém de prefeitura, cada vez mais refém de royalties, e o royalties é finito. O dia que a prefeitura quebrar, Campos vai quebrar. O centro da cidade virou um local onde muitos moradores de rua estão morando ali no centro da cidade. 60% a 70% do comércio de Campos está agonizando. A gente não vê nenhuma indústria. A Havan vinha para cá, não teve apoio da prefeitura, não veio. A Italac ia vir para cá, não veio. O Walmart foi embora. A fábrica de macarrão ia vir para cá, não veio. A Codim, Roberto, se você puder um dia pedir para alguém filmar, ou eu mesmo filmo para você ver a Codim, que era para ser um centro industrial, está vergonhoso. Virou um antro de lixo ao redor da Codim, pouquíssimas indústrias funcionando. Então, infelizmente, é uma cidade fake. O que o prefeito Vladimir faz na internet é mentir. E, infelizmente, alguns veículos de comunicação repassam essas mentiras e a gente fica vivendo uma cidade que não é realidade nos dias atuais. A gente vê um grande índice de desemprego na cidade de Campos, a gente vê falta de geração de emprego e um assistencialismo gigantesco. Roberto, para deixar bem claro, eu tenho programa social, você sabe disso, há mais de 14 anos, tenho projeto para criança com deficiência, gosto da causa animal, sou a favor de programas sociais. Agora, o sucesso de um programa social é quanto menos a população precisar dele. Que aí sim a pessoa vai ter dignidade de ter um emprego dela, de passar no supermercado, de comprar as coisinhas dela e ir para casa. Agora, a pessoa que recebe auxílio chequinho, que hoje mudou o nome, é cartão Goytacá, que recebe a farra do RPA aqui em Campos, que eu já vi um programa seu, que é uma vergonha, é a única cidade no Brasil que tem RPA. Tem a questão do CAD único, que Campos é um dos que mais recebe auxílio de governo federal, de governo estadual, de governo municipal, que chega a mais de 40% da cidade e recebe algum tipo de auxílio. Então, uma cidade que tem mais de 40% da população recebendo auxílio, recebendo assistencialismo, e você vê o comércio mendigo na rua, pedinte nos sinais, a gente está andando para trás, Roberto. Infelizmente, a nossa realidade está muito longe do que deveria ser, que era uma cidade rica, lotada de agronegócio. Nós temos 4.000 quilômetros quadrados aqui em Campos. Só para vocês terem noção do tamanho de Campos, o município do Rio tem 1.000 quilômetros quadrados, Campos tem 4.000 quilômetros quadrados, irrigado dentro
no meio de duas grandes capitais, aeroporto, e a gente vê uma cidade 100% refém da prefeitura e refém de um marketing barato, no qual o prefeito chama nossa cidade de petáculo, e é puramente ao contrário, uma cidade que digna de pena para quem mora aqui, quem reside nessa cidade que poderia ser maravilhosa. O Rafael Twin é vereador na cidade de Campos, você que está no rádio, você que está no Uber, você que está me acompanhando aqui pela 104.9 FM, Energia FM, pessoal que está aqui nas emissoras e na Rede Novo Milênio em Salvador, Bahia. E a cidade de Campos é o maior município do norte do estado do Rio de Janeiro, tem o maior orçamento, os maiores orçamentos do estado do Rio de Janeiro, talvez um dos maiores índices de pobreza. Ô, Rafael, você falou um negócio comigo aqui que me despertou, aí eu me assustei, quando você fala farra de RPA. RPA é funcionário que ele não é nada, ele é um paré na administração, porque ele não tem carteira assinada, ele não tem vínculo empregatício, ele não tem direito a nada. Se ele adoecer e cair de cama, ele não tem onde se amparar, ele fica sem salário. E no serviço público só tem uma forma de ingresso: concurso público, ou um processo seletivo simplificado, ou uma empresa terceirizada contratada pagando todos os direitos trabalhistas ao funcionário. E quando você fala na existência de RPA no município de Campos, eu já ouvi pessoas me dizendo que hoje a cidade teria 30 mil RPAs em ano de eleição. Uma situação duplamente gravíssima. Ano eleitoral, 30 mil funcionários é algo assim absurdo, né? Um funcionário de RPA já seria algo absurdo, imagina 30 mil em ano eleitoral. E vou te dar uns dados depois. E outra coisa, o RPA, ele se traduz numa fraude contra a Previdência, porque ele não recolhe, porque não tem ninguém recolhendo nada para a Previdência Social. Aí eu gostaria que você me falasse como vereador se você tem acesso a esses números, se procede isso, 30 mil RPAs. Roberto, isso é uma caixa de Pandora. Ninguém tem acesso. A gente tenta, já tem pedido nosso no Ministério Público. A gente sabe agora que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro enquadrou o prefeito Vladimir e deu prazo para ele acabar com essa farra dos RPAs. Só que, como eu vou pegar um dado aqui, para não falar coisa errada, a gente teve essa confusão da LOA, né, da Lei de Orçamento Anual, e a gente foi muito criticado, os 9 vereadores de oposição e independentes, né, eu me considero um vereador independente, que a gente segurou o máximo a LOA porque tinham coisas absurdas, mas mesmo assim a gente não conseguiu segurar tudo, com medo da máquina parar, mas na verdade a gente sabe que ele poderia usar o duodécimo, então aquilo foi um grande teatro para realmente queimar o nosso filme, que a gente estava realmente protegendo a prefeitura. Eu vou falar dados que estão na LOA desse ano, tá? Para você ter uma ideia, Roberto, o ano passado, em 2023, a gente sabe que foi gasto muito mais disso, mas o orçamento de RPA, que estava na LOA, na Lei de Orçamento Anual da Prefeitura, era 2 milhões ano. A gente sabe que foi gasto muito mais, do que a gente escuta que cerca de 10 a 12 mil são RPAs ano passado. Esse ano, já na LOA, está na LOA, quem quiser entrar na Lei de Orçamento Anual do Campo do Goitacazes, já está previsto para a RPA 55 milhões de reais para a RPA esse ano. Então a gente não sabe até onde vai chegar esse número de RPAs. Você falou 30 mil, eu não acredito que seja 30 mil, eu acredito que passe de 15 mil sim. A gente não pode dizer que nem todos trabalham, lógico que todos trabalham, mas é uma farra de RPA no qual, infelizmente, a troca emprego por voto, e a gente sabe como é que funciona, que aí realmente o dinheiro não vai para o lugar certo, que tem a ver com assistencialismo, tem a ver com check-in, que hoje se chama de cartão Goitacá, só mudou o nome. Então a gente está vivendo um local no qual as pessoas vão receber um benefício para apoiar um político A, um político B, ou apoiar o atual prefeito. Então a gente fica vivendo uma cidade que não é real, uma cidade que não tem geração de emprego. Eu tenho uns dados aqui, Roberto, que eu vou te dar. Eu acho que você vai cair da cadeira aqui. Eu tenho dados reais, tá? Se você tiver um papel e uma caneta aí para a gente fazer conta junto. Isso aqui eu queria te falar ao vivo aqui para você. A receita, dados oficiais, tá? A receita de 2021 de Campos foi vou fazer conta arredondada para a gente não ficar fazendo muita conta, 2 bilhões 527 milhões de reais, tá? Despesa, 1 bilhão 837 milhões de reais. Isto dá um superávit de
690 milhões de reais, 2021. Então está sobrando no cofre 690 milhões de reais. O que eu estou falando é receita e gasto. 2022, receita 3 bilhões 142 milhões. Gasto 2 bilhões 696 milhões. Superávit, sobrou no caixa em 2022, 446 milhões de reais. 2023, entrou no caixa 2 bilhões 888 milhões de reais. Foram gastos 2 bilhões 519 milhões de reais. Sobrou no caixa 369 milhões. Isso, comprovadamente, dá no caixa, eu na Câmara Municipal, na tribuna, na frente do secretário de Fazenda, eu li isso no ano, no meio, ninguém me chamou de mentiroso, né? Ninguém me parou para falar que é verdade. Então, nós estamos falando que tem em caixa, fora o que está rendendo mensalmente, fora o que veio do governo estadual, fora emenda parlamentar, nós estamos falando que Campos tem em caixa mais de 1,5 bilhão de reais. O que está sendo feito com esse dinheiro? Aí a gente precisa realmente passar por tudo que a gente está passando, vendo essas obras, que são obras, botando asfalto em cima de asfalto. A gente parou para medir outro dia o asfalto que está colocando, Roberto, é asfalto de 2 centímetros. Pela Lei Nacional do Trânsito, é no mínimo 7 centímetros. Então a gente está vivendo uma cidade fake, uma cidade que o prefeito fala que é espetáculo, mas uma cidade totalmente mentirosa, no qual o filho de Garotinho, Vladimir Garotinho, está enganando a população. Vou ser muito sincero com você, Roberto, nunca na história de Campos foi tão enganado. Porque quem precisa mesmo de transporte, não tem transporte. Quem precisa de iluminação pública, não tem iluminação pública. Quem precisa de emprego, não tem emprego. O que eles fazem? Vão para o assistencialismo e ficam refém da prefeitura. Se uma cidade, comprovadamente, isso aí que eu estou falando é trabalhoso, mas a gente pegou um contador, uma pessoa renomada, um professor de uma universidade que está trabalhando na prefeitura e pegou todas as receitas de Campos e todos os gastos de Campos nos últimos 3 anos e dá uma sobra no caixa da prefeitura de mais de 1,5 bilhão de reais. Então não tem desculpa para qualquer crise em Campos, que seja de transporte, que seja de obra, ou que seja na causa PET, no que eu faço, na questão da inclusão do PCD, que não tem mediador nas escolas. Então, assim, é uma cidade milionária, uma cidade uma das que mais arrecada, e vivendo com RPA. Se você parar para pensar, Roberto, a cidade de Campos tem mais de 20 mil funcionários públicos. Aí a gente coloca no cheque cidadão de 10 mil para 20 mil, que provavelmente vai chegar esse ano, né, do chequinho, do cartão Goitacá. Aí vem a caixa de Pandora dos RPAs, 16 mil a 20 mil RPAs. Se você somar isso pela população de Campos, vai estar 1 a cada 6, 1 a cada 7 pessoas que são dependentes da prefeitura. Tem lógica isso? Qual é a lógica? Aí a gente compara com São José dos Campos, compara com o interior de São Paulo. As pessoas de Campos ficam vivendo a realidade dela, ficam vivendo num mundo que não é o real. E a gente está sendo enganado por um governo assistencialista no qual não pensa no desenvolvimento. Eu queria pegar a grande população de Campos e rodar no interior de São Paulo, cidades como São José dos Campos, Bauru, minha filha está nadando na seleção brasileira de natação no Flamengo, eu tenho rodado muito no interior de São Paulo, cidades muito, muito mais desenvolvidas que Campos, que tem a receita de 1,2, 1,3, nossa receita própria é 3 bilhões, fora o que o governador do estado já mandou para cá, que foi muito mais de 1 bilhão de reais, que a maioria das obras que a gente está vendo na rua não é que a prefeitura faz, e sim do governo do estado, do governador Cláudio Castro, que ajudou muito a cidade de Campos nos últimos anos. Perfeito. O que falta então é gestão. Meu caro Rafael Twin, vereador na cidade de Campos. Rafael, nós vamos gravar um podcast, aí nós vamos detalhar melhor toda essa situação, todos esses dados que você está mostrando aqui. Vamos conversar também sobre os seus programas. Aí o programa social aí que você, o esporte paralímpico, que você é um cara, um entusiasta disso, não é de hoje, há muito tempo. Eu conheci o Rafael como nadador do Flamengo e já com projetos na área de Paralimpíadas e levam a criançada, tem resgatado a autoestima da criançada. Tá certo, Rafael? A gente vai voltar a conversar sobre isso mais detalhadamente no podcast, que a gente vai também disponibilizar aqui em todas as plataformas. A gente vai gravar nos próximos dias. Muito obrigado, bom dia para você. Obrigado, bom dia, bom trabalho, parabéns pelo programa, sou seu fã. Muito obrigado, querido.